Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Bitolei, em que você aprende toda a verdade sobre concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou te contar como que eu consegui 10 aprovações em concursos concorridíssimos sem nunca fazer cursinho. Bateu uma curiosidade? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te contar todos os detalhes. Eu posso dizer para vocês que eu sou a prova viva que é possível você estudar a vida inteira em escola pública, não ter base escolar praticamente nenhuma e conseguir a sua aprovação e de forma rápida, viu? É possível sim, a sua vida pregressa não importa tanto como o que você faz a partir de agora, então leve isso para a sua vida. Deixa eu te contar a minha história para você entender um pouquinho melhor como que funcionou isso para mim e como que vai funcionar para você. Eu tive grandes traumas quando eu saí lá do ensino médio e comecei a pensar em uma vida profissional. Eu tentei seguir também aquela ideia, o sonho corporativo, de trabalhar em uma grande empresa, de conseguir um emprego legal, mas quando eu cheguei nesse momento eu tive grandes traumas que eu levo comigo até hoje, mas ainda bem que aconteceram esses traumas da minha vida e você vai entender por quê. Eu percebi claramente mesmo que, cara, eu só conseguiria uma boa colocação com indicação, com aquele famoso QI, que não é o QI de inteligência, aquele QI de quem indica mesmo. Eu precisava de uma indicação. Sem isso, eu não conseguiria um trabalho legal. Eu fiz várias entrevistas, várias mesmo, e percebi isso claramente, sabe? Ficou muito claro na minha mente que não dava, que sem indicação eu não ia conseguir, e isso deu um estalo na minha cabeça. Eu pensei, eu não tenho ninguém para me indicar. O que eu posso fazer? Eu posso sentar na guia aqui e chorar, ou eu posso buscar uma alternativa diferente. E aí veio na minha mente aquela ideia do concurso público. Ali eu plantei a sementinha. Eu falei, cara, o único lugar, o único meio, o único mundo que eu posso me garantir sem precisar de nada, de ninguém, é o concurso público, certo? É uma prova ali, ó, que você faz com critérios objetivos. Quem for melhor vai garantir aquele cargo. Aquilo ali, ó, caiu como uma luva para mim, por causa de tudo que aconteceu comigo e tudo que eu estava pensando sobre a minha vida profissional. E aí eu me decidi, eu falei, cara, você precisa ser o melhor naquela provinha que você vai passar. Passou na prova, destruiu na prova, você vai ter um alto salário, você vai ter estabilidade, então não tem por que você não fazer isso. Vai, só vai. Porém, eu percebi uma coisinha que é um pequenino detalhe, que eu não tinha base escolar nenhuma. Eu tive um ensino muito fraco, né? Eu sempre falo para vocês aqui, quem já viu vídeos nossos anteriores sobre esse assunto, eu conto para vocês que no ensino médio a única coisa que eu aprendi foi jogar bola, porque eu era muito ruim de jogar bola. Eu melhorei um pouquinho até no ensino médio, viu? De tanto que eu jogava bola, só tinha aula vaga e naquele momento foi muito divertido para mim, mas uma hora a conta chega. Então eu percebi que, nossa, eu precisava melhorar muito para ter uma chance real para chegar competitivo em qualquer prova. E a partir dessa constatação, eu tentei fazer o que todo mundo pensa em uma situação como essa. Cara, sei lá, preciso de ajuda, né? Preciso de um cursinho. Você não pensa nisso? Tenho certeza que se você teve alguma situação parecida com essa, você pensou nisso. Ah, eu preciso fazer um cursinho. Mas aí tinha outro detalhe que eu também não tinha levado em consideração. Cara, eu estava totalmente quebrado, não tinha R$1 no bolso, não tinha como eu fazer cursinho. E desde aquela época sempre foi muito, mas muito caro fazer cursinho. E aí nesse momento eu poderia tomar duas atitudes, dois caminhos diferentes, né? Eu poderia ter sentado na guia lá, ficado sofrendo no cantinho, ter desistido, que era o mais fácil a fazer, certo? E eu vejo que, cara, a maioria das pessoas faz isso, a maioria desiste no primeiro obstáculo. Ou eu poderia fazer o que eu poderia fazer com as condições que eu tinha. E foi isso que eu optei por fazer. Eu decidi agir com aquilo que eu tinha, com tudo que eu conseguia realizar naquele momento. E aí eu comecei a estudar na raça mesmo, cara. Coloquei a faca nos dentes aqui, ó, e comecei a estudar do jeito que dava. E hoje eu vejo, cara, graças a Deus que tudo isso aconteceu, e graças a Deus que eu tive que me virar sozinho para estudar. E sabe por que eu digo graças a Deus que isso aconteceu? Porque se não fosse por isso, se eu tivesse condições perfeitas de estudo, sei lá, se eu pudesse naquele momento pagar um cursinho, eu teria seguido a manada, eu teria tido o resultado que a imensa maioria das pessoas teve. Mas, como eu fui obrigado desde o começo a personalizar os meus estudos,
eu consegui resultados muito mais rápidos que a média. Para você ter uma noção, o primeiro concurso que eu fiz, eu comecei a estudar num pós-edital para o concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e eu fui aprovado no primeiro concurso, nesse concurso, ó, com 3 meses de estudo. Eu não fui aprovado aquele aprovado que, não esquece, nunca vai ser nomeado. Eu fui nomeado nesse concurso, demorou, mas chamou. Mas então, eu agradeço a Deus por nesse momento não ter tido condições de estudar e praticamente eu fui obrigado a personalizar meus estudos. E isso que fez eu ter esse resultado, cara, na minha opinião, olhando para as minhas condições naquele momento, incrível. Se não fosse por isso, eu não conseguiria nem essa primeira aprovação, nem todas as outras 9 aprovações que eu tive e não chegaria lá como um servidor federal, analista de tribunal federal. Então, às vezes as coisas acontecem não da forma que você quer. Mas aprenda com essa história, aprenda que talvez você pode estar passando em um momento como esse. Você está sendo obrigado a seguir uma rota diferente do que você queria, porque isso tem que acontecer para a sua própria evolução. Então, bata de frente com esse desafio que eu tenho certeza que você vai conseguir um resultado até melhor do que o meu. Hoje eu consigo perceber que todas essas condições limitadas que eu tinha na época, para mim, era um grande terror naquele momento que eu vivi, certo? Mas hoje eu consigo ver claramente, cara, foi um grande livramento. Como eu não tinha como me juntar àquela galera que tinha mais condição que eu e estava lá fazendo um cursinho com toda a estrutura, né, que eles tinham na época, eu fui obrigado a personalizar os meus estudos. Mas, ao mesmo tempo, como eu não seguia aquele plano estático que o cursinho oferecia, como eu não seguia a manada, como eu não seguia aquele ritmo médio, porque o cursinho dá aula e oferece material, planejamento para milhares e milhares de pessoas. Eles têm que seguir um ritmo médio. O ritmo médio não vai fazer você ser aprovado. Então, como eu tive que personalizar os meus estudos, personalizar o meu cronograma, como eu tive que personalizar os meus materiais, eu consegui resultado muito mais rápido, porque, inclusive, eu aprendi a respeitar a minha individualidade. Eu comecei a olhar como que eu aprendia de verdade cada disciplina e apliquei isso na prática. E aí, cara, o meu resultado, decolou. Nesses 3 meses de estudo para esse primeiro concurso, eu consegui fazer o que alguns dos alunos de cursinhos ali que já gastaram milhares e milhares de reais com eles, não conseguiram em 2, 3 anos. Porque eu tive que me destacar estudando sozinho. E hoje, depois de tantas aprovações, né, já passou um tempo já desde a minha primeira aprovação, e também hoje ajudando tanta gente a conseguir esse mesmo resultado, eu posso garantir para vocês que o grande segredo, o grande pilar para você conseguir a sua aprovação muito rapidamente, muito acima da média, de forma muito mais eficaz, é personalizar os seus estudos. Isso, para mim, hoje, é uma verdade inegável. E quando eu digo personalizar os estudos, eu não estou dizendo aqui para você pegar e, não, agora eu vou começar a fazer os meus próprios mapas mentais. Não! Você precisa fazer isso e você precisa personalizar o seu cronograma de estudos, os estímulos de estudos em cada disciplina. Provavelmente você não vai evoluir igual em todas as disciplinas com o mesmo formato. Você precisa mudar o formato de estudos, você precisa personalizar o seu material de estudos, você precisa personalizar tudo. A personalização, ela vai garantir que você tenha resultados rápidos, mas se você levar essa personalização aqui, de forma ampla para a sua vida. O resto, tudo que vendem aí de fórmulas perfeitas de estudos, de revisão, não, esse método funciona se você fizer assim, 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 assado, cara, não cai nessa. Isso daí é gourmetização e é uma estratégia de vendas que pode funcionar para algumas pessoas, né? Talvez funcione para a pessoa que fez isso, que fez esse método, mas não necessariamente vai funcionar para você. O grande segredo é estudar do seu jeito. Estuda do seu jeitinho que tudo vai dar certo. Primeira coisa, todos nós somos capazes. O meu cérebro não é tão diferente biologicamente do seu. Os nossos cérebros não são biologicamente diferentes do cérebro do Einstein. Só que tem um detalhe, eu não aprendo igual a você. Você não aprende igual ao Einstein. O Einstein também não aprende igual a mim. Então respeite sua individualidade. Se você levar isso daqui para a sua vida, é sucesso. Daqui a pouco você passa. E vou reforçar para você aqui, sendo muito sincero, seguir à risca o que qualquer cursinho propõe para você não vai fazer você sair da média. Você vai ter um resultado mediano e, cara, se você seguir a média, você dificilmente vai conseguir resultado em algo tão competitivo como um desses concursos que realmente tem uma remuneração alta, que são extremamente competitivos. Então, saia da média. Aliás, o cursinho, para mim,
falando aqui, ó, genericamente, tá? Todos os cursinhos têm uma estrutura muito parecida. Todos eles são uma extensão daquela escola tradicional, daquele formato tradicional de estudos que você seguiu desde a escolinha, para o ensino médio, para a faculdade. Eles são a continuação disso no mundo dos concursos, concorda? Se você concorda comigo, então me responde uma coisa, ó. Olhando para o seu histórico de estudos, você teve uma nota assim, ó, em média, para todas as disciplinas, acima de 9? Porque é isso que você vai precisar no concurso. Para você chegar realmente brigando por nomeação, você vai ter que fazer ali, ó, 90, 90 e cacetada por cento, dependendo do concurso. Essa é a sua realidade. Porque se você seguir o formato tradicional, que é aquele formato desde a escolinha, você provavelmente vai acabar conseguindo os mesmos resultados que você teve a sua vida escolar inteira. E vou ser bem sincero aqui, ó, não sou nem eu que estou falando, é estatística. Mais de 90% das pessoas não conseguiram esses resultados durante a vida escolar. Se esse é o seu caso, se você se identifica com isso, você não destruía na escola, assim como eu também não destruía na escola, principalmente no ensino médio, você precisa mudar suas ações. Se você continuar fazendo sempre as mesmas ações, você vai ter sempre o mesmo resultado. E nesse caso, ó, eu te falei aqui, é estatística, mais de 90% das pessoas não conseguiram resultados ótimos na escola. Então, olhando para tudo isso, provavelmente a culpa de um ensino fraco nem é sua. Não é sua, o sistema é falho. O sistema exclui a imensa maioria das pessoas. E isso não é sua culpa. Aliás, não era sua culpa. Porque se você entendeu isso, se você concorda comigo, a partir de agora, se você se render a esse formato que não te leva a nada, a culpa é sim sua. Porque você é adulto e você está querendo um objetivo com um mecanismo que você sabe que é ineficaz, porque é mais confortável para você. É mais confortável fazer o que está todo mundo fazendo. Concorda comigo? Então, se você quer um resultado de verdade, quebre essa corrente. Se você entendeu tudo isso que eu estou falando, a partir de agora, se você continuar estudando sem personalizar os seus estudos, a culpa é sua. E eu vou apontar o dedo na sua cara depois e falar assim, eu falei, não vou fazer isso não. Mas você precisa assumir essa responsabilidade, parar de terceirizar a responsabilidade, parar de falar que eu não tive culpa porque não tive um ensino legal. Cara, a partir de agora essa desculpa não existe mais. Eu mesmo já sabia que esse sistema tradicional para mim não funcionava. Eu nunca funcionei assim, sabe, com aquele estilo tradicional de vou assistir longas aulas para depois ler alguma coisinha, para depois fazer alguns exercícios de fixação. Cara, isso daí para mim não funcionava. Eu sempre fui muito acelerado, eu invertia o processo e aí funcionava. Quando eu começava a fazer muitas questões, quando tinha questões, é claro. Quando eu começava a ler o conteúdo, eu me sentia muito mais confortável e evoluía muito mais. Então eu percebi esse padrão e falei, beleza, eu funciono assim, eu não funciono do jeito tradicional. Então vou começar a tentar fazer isso em todas as disciplinas. Aí eu disparei, aí eu comecei a ter resultado de verdade em prova. Eu fazia as provas anteriores do concurso e tentava e entendia plenamente o que eles queriam do candidato naquela prova. E aí eu me adaptava a isso. Eu olhava aquele conteúdo e encontrava um jeito que funcionava para mim. Eu estudava aquele conteúdo de um jeito que fazia sentido para mim. E isso fazia com que eu chegasse competitivo em todos os concursos. Cara, eu sempre briguei por nomeação em todos os concursos. Na verdade, eu tive muito mais do que 10 aprovações. Eu sempre conto as aprovações como aquelas que você tem chance real de nomeação ou que você é nomeado ou foi nomeado em vários concursos. E sabe qual que é o grande segredo que me fazia acertar a minha rota e personalizar meus estudos sempre com muita facilidade? E foram, na verdade, 4 grandes pilares, 4 grandes segredos que fizeram com que eu personalizasse meus estudos, que é o mais importante. Primeiro, perder o medo de fazer questões. Eu fazia muitas e muitas questões e não tenha medo de errar enquanto você está estudando. Erre antes para acertar na hora da prova. Depois, fazer meus próprios materiais. Eu recomendo para todo mundo que faça seus materiais, porque é um grande aprendizado e vai te ajudar. Depois, encurtar e acelerar meus ciclos de estudos. Eu sempre estudei por ciclos de estudos, pensando em repetição. E por último, controlar de perto os meus estudos. Eu sempre fiz simulados, no máximo, de 2 em 2 meses. Com tudo isso, eu sempre garantia a minha evolução. Fazendo muitas questões, eu me alinhava ao que a banca queria, ao que a última prova do concurso queria e aprimorava meus materiais.
eu focava naquilo que realmente ia cair na prova, naqueles conceitos que importavam. E aí faz a diferença entre você ter um material de 10 mil páginas que o cursinho joga na sua mesa e quebra a sua mesa no meio de tão pesado, com um monte de desperdício, ou você ter um material alinhado à prova que vai fazer você ter resultado muito mais rápido. Pela nossa experiência aqui com o Bitolei e aprovação ágil, pelo menos 10 vezes mais rápido. Como esses ciclos curtos e intensos de estudos, eu sempre garantia que estava evoluindo, não tinha tempo ruim, dificilmente, raramente eu travava a minha evolução. Eu nunca travei minha evolução, eu sempre fui melhorando e chegando mais perto da nomeação prova após prova. Um dos princípios que eu sempre segui é: erre rápido, descubra seus erros e melhore para você evoluir muito rápido. E eu evoluí muito rápido por seguir esse princípio à risca. Eu recomendo que você siga também. E eu validava, presta atenção nisso, eu sempre validava minha evolução com simulados reais. Eu não ficava naquela impressão só, não, acho que nessa matéria eu tô indo bem. Não, eu nunca fiz isso, cara. Eu olhava pro simulado, eu fazia um simulado real. Um simulado não de cursinho, viu? Um simulado real, de acordo com o perfil de prova. Inclusive, ó, vou deixar um vídeo aqui que eu falo sobre simulados de cursinho para você dar uma olhada. E hoje, reforçando para você, ó, depois de analisar muito bem a minha trajetória nos estudos, a trajetória da Natasha aqui do Bitolei também, que é minha super esposa, que hoje é uma servidora concursada estável, e também nesse processo aqui que nós criamos do Bitolei da aprovação ágil, de ajudar várias e várias pessoas, milhares de pessoas a conseguirem uma vida estável, um alto salário que só o concurso pode dar, eu posso afirmar para vocês categoricamente: essa é uma verdade inegável. Personalize seus estudos e você vai garantir a sua aprovação. E não só garantir a sua aprovação, você vai garantir a aprovação muito mais rápido que a média, com muito menos sofrimento e, claro, gastando muito menos dinheiro. Entendeu isso de uma vez por todas? Na dúvida, sempre se pergunte: será que eu estou fazendo isso daqui que eu estou fazendo nesse momento porque é mais cômodo? Porque está todo mundo fazendo? E aí eu não vou errar sozinho? Se a resposta for positiva, repense suas ações, tá? Para de olhar para o coleguinha do lado e começa a olhar para você mesmo. Olhe para os seus resultados, olhe para a sua evolução. Se você entender esse conceito, você vai conseguir resultado muito mais rapidamente e com muito menos sofrimento. E se você quiser ajuda nesse processo de personalização dos seus estudos, cola aqui na do Bitolei e do Aprovação Ágil, que vai ser um grande prazer ajudar você nessa missão. A nossa missão aqui é fazer com que você tenha muita facilidade para conquistar isso. Inclusive, muito mais facilidade, muito mais velocidade do que nós tivemos. É para isso que a gente trabalha tanto. Mesmo que você não tenha um histórico escolar ótimo, que você não tenha uma fortuna para gastar com cursinhos, segue na nossa que tudo vai dar certo. Personalize seus estudos que tudo vai dar certo. Inclusive, já quero deixar um recado aqui, que nessa semana que vai começar agora, eu vou fazer uma live exclusiva lá no nosso Instagram, no @Bitolei, vou deixar aqui para você seguir, segue a gente lá, tem muito conteúdo exclusivo e eu vou fazer uma live sobre esse tema, personalização dos estudos, e eu vou tirar todas as suas dúvidas ao vivo. Então segue a gente lá, porque lá eu vou falar o bate-horário e você vai participar ao vivo comigo, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então já sabe, segue a gente no Instagram @Bitolei, inscreva-se aqui no canal, toca o sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos do canal, e eu tenho certeza que temos conteúdo demais aqui que vão ajudar você de todas as formas possíveis. Tem alguma dúvida sobre concurso? Pesquisa, põe a sua dúvida Bitolei no YouTube. Cara do céu, você vai encontrar um vídeo sobre isso. A gente tem mais de 430 vídeos que vão te ajudar em tudo sobre concursos. Então não perde tempo, se inscreve, fuça no canal aqui e ativa o sininho para receber as notificações. É isso aí, gente. Um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo do Bitolei e também na nossa live lá no Instagram. Tchau!